Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Estericast. Eu sou Camila Cadamuro e hoje falaremos de logística em saúde, legislações e utilização de inteligência artificial. E para isso, eu tenho o prazer de receber dois convidados. Ana Lúcia Marton, farmacêutica bioquímica, atualmente exerce as funções de gerente nacional da qualidade e responsável técnica da unidade de Diadema da Endolog. E Éber Antunes de Faria, diretor de gestão e TI da Endolog e CT Group desde 2017. Há 28 anos trabalhando com tecnologia da informação. Bem-vindos, Ana e Éber, é um prazer ter vocês comigo aqui hoje. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo será muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição aqui para tirar as dúvidas e tentar enriquecer o máximo possível com o nosso conhecimento. É uma honra para mim também, agradeço muito, com certeza, compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Vocês dois têm muita experiência. Contem para quem nos ouve um pouco da trajetória profissional de vocês no nosso quadro Conta Aí. Eu vou começar aqui falando, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalhei muitos anos com certificadoras da qualidade, então empresas que certificam outras empresas, tanto na área de alimentos como na área de medicamentos e produtos para a saúde. Antes de fazer farmácia eu fiz nutrição, então eu tenho ali um pezinho na área de alimentos também. Depois trabalhei na indústria farmacêutica, mas não me identifiquei muito, porque a indústria farmacêutica é uma área muito política, muito burocrática, então eu acabei saindo da indústria farmacêutica e acabei entrando no produtos para a saúde, gostei muito, me identifiquei que não era uma área tão criteriosa quanto medicamentos e nem tão largada, vamos dizer assim, como alimentos. Então, gostei muito, achei que era uma área que fazia valer todos os aprendizados e continuo nela até hoje, me identifico muito, adoro o que eu faço. Estou aí mais ou menos há 24 anos nessa área, 13 anos aqui na SPI Endolog e sou mãe de uma mocinha de 14 anos e vamos em frente. Olá, eu comecei muito tempo com tecnologia, sempre gostei da área, fui me especializando, né? Fiz faculdade, depois pós-graduação. No começo eu trabalhei em empresas que prestavam serviço de TI, né? Projetos, instalavam hardware, equipamento, rede, e foi um começo bem interessante porque eu fui conhecendo diversas áreas diferentes. Trabalhei em banco, trabalhei em indústria, comércio, serviço, até que eu comecei a trabalhar mais focado na área de saúde. Trabalhei em 2 operadoras de plano de saúde, com TI sempre, né? Dentro dessas empresas, e fui me especializando na área de saúde. Trabalhei em hospitais também, e agora estou aqui no CT Group, na Endolog, trabalhando com a área de saúde, mas um pouco diferente das outras experiências, né? Porque aqui a gente tem a questão da distribuição, a gente tem a questão da venda, tem a questão do armazenamento, a logística, que é diferente um pouco, mesmo sendo a área de saúde, diferente um pouco de hospital, de plano de saúde, né? Eu cresci muito, a maior parte da minha carreira eu trabalhei mais com a área de segurança e infraestrutura, né? São as áreas que cuidam ali da parte de servidor, de rede, internet, essas coisas que viabilizam, né, o funcionamento da TI. E de um tempo para cá fui entrando também na área de sistemas, na área de até desenvolvimento de sistemas que a gente tem dentro de casa, uma equipe que desenvolve sistemas, e a gente vai falar um pouco mais aí ao longo da nossa conversa. Ah, com certeza. Antes da gente começar as perguntas propriamente ditas, para quem nunca ouviu falar da Endolog, como vocês resumiriam? A Endolog é um operador logístico, especializado especificamente na área de saúde, tem um diferencial que é o cuidado. Nós temos um cuidado
um cuidado específico com o armazenamento e as entregas de produtos. Então, nós armazenamos os materiais em condições controladas, preservando temperatura, preservando a umidade, a integridade das embalagens, porque nós fazemos uma atividade desde a separação do material, né, que está armazenado nos nossos galpões, até a entrega lá no hospital. Então, nós acompanhamos cada etapa com muito rigor, sempre, obviamente, atendendo às conformidades das RDCs, né, das legislações. Então, o propósito da Indolog é, essencialmente, garantir que o paciente receba todo o material correto, no momento certo, com toda a segurança. Então, esse é o objetivo do operador logístico Indolog. Complementando aí o que a Ana colocou, né, falando um pouquinho mais do lado mais técnico aqui, a Indolog ela tem um diferencial, né, que ela trabalha num nicho de mercado que tem algumas particularidades que foi até a própria Indolog que criou no mercado, né? Então, ela tem, por exemplo, um regime especial que permite que a Indolog entregue e retire os materiais nos hospitais com muito mais simplicidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista logístico, para qualquer fabricante que opere conosco, né? Então, isso dá uma agilidade muito grande, principalmente quando a gente está falando de cirurgia, porque permite que a gente faça entregas de diversos clientes nossos num único hospital ao mesmo tempo, que a gente possa atender cirurgias de emergência, que tem que estar entregue em até 1h30, permite que a gente faça até repasses de materiais que estão no hospital, que acabaram de ser liberados e já transite para um outro hospital, sem ter que voltar necessariamente para o armazém, mas sem deixar de ter, né, o que a Ana colocou, né, sem perder a qualidade, a confiança, a segurança de que esses produtos que estão sendo repassados cheguem com a qualidade e a quantidade correta no destino. E tem algumas particularidades importantes para o nosso cliente, porque isso tudo permite que a gente agilize o giro de materiais e o nosso cliente utilize, né, porque são materiais caros, né, quando a gente fala de material de cirurgia, a gente está falando dos implantáveis e os consumíveis, que são usados especificamente numa cirurgia, pontualmente, e também tem os instrumentais, os equipamentos, que são muito caros, e eles precisam acompanhar a cirurgia. Então, essa agilidade, esse trabalho que a Indolog tem, esse nicho de mercado que a gente acabou criando, muitas particularidades, ele permite que o nosso cliente gire o material dele e ele tenha um estoque menor e atenda mais cirurgias. E atender mais cirurgias significa também atender mais o paciente, que é o cliente final, nosso cliente final, no final das contas. Pero você falou um pouquinho sobre a relação de tempo. Vocês conseguem ser mais ágeis, e isso, para a enfermagem, é extremamente importante. Esses materiais que vocês entregam são muito trabalhosos, né? São muitas caixas cirúrgicas, então elas demoram muito para fazer esse reprocessamento. Você tem um tempo a partir da hora que um hospital faz a liberação e a solicitação de entrega de um material para vocês, até o momento que vocês efetivamente entregam no hospital? Tem essa métrica? Tem um pouquinho aqui sim que eu posso compartilhar. Falando de emergência, que é a situação mais crítica, né? Porque as eletivas, que são as cirurgias agendadas, programadas, ela tem um tempo ali de trabalho, né? E às vezes a gente até espera um pouco mais para liberar uma cirurgia eletiva, para poder retornar materiais de uma cirurgia que está acontecendo, para que a gente tenha disponibilidade para atender uma cirurgia eletiva. Então a gente não fica segurando, reservando os materiais, é muito dinâmico, porque quanto mais dinâmico, menos estoque, mais os materiais giram e mais cirurgia se atende com a mesma quantidade. Mas falando de pegar o caso mais extremo, que é a cirurgia de emergência, a gente tem que atender em até 1h30. Então, no momento que o hospital acionou, a gente pediu uma cirurgia de emergência até a porta do hospital, né, para ser entregue e entrar no centro cirúrgico, o nosso objetivo está falando de 1h30. Então, o grande problema desse tempo todo é o deslocamento, né, o deslocamento do carro, né? A gente trabalha com carros de pequeno porte, carros que tenham agilidade, né, para atender esse prazo, né? Alguns carros ficam dedicados só para emergência, para ser mais ágil, mas assim, a gente no máximo ali tem de 5 a 10 minutos, assim, do momento que a gente chegou, o agendamento, né, que a gente chama, de emergência, a gente tem de 5 a 10 minutos para receber isso no sistema, integrar no sistema, aparecer no painel lá dentro do armazém de quem está atendendo a emergência.
A gente tem até um mecanismo lá para alertar o pessoal, tem uma sirene, quando chega uma cirurgia de emergência, ela dispara para poder o pessoal ficar atento. E aí tem 5 a 10 minutos ali no máximo para separar todos os materiais, emitir o vale e entregar na mão do motorista e o motorista que já está na porta sair, tá? Tem que ser tão rápido, mas tão rápido que a nota fiscal hoje, ela não sai junto com o motorista. A nota fiscal, ela vai atrás do motorista. Então, enquanto o motorista está colocando os materiais no carro e está se preparando para sair, o nosso sistema está emitindo a nota fiscal e a hora que o motorista já está praticamente na rua, essa nota fiscal ela vai para o celular dele, o motorista ele tem um aplicativo, um app, essa nota vai para ele via sistema, via integração, e se acontecer alguma coisa no caminho, ele precisar mostrar essa nota fiscal, uma fiscalização, ele já tem a nota fiscal no celular, porque a nota fiscal era uma coisa que demorava alguns minutos, né? Você tem que gerar a nota, dispara para o Cefaz, imprime, aquela coisa toda. E o hospital, né, na dinâmica do hospital, o que mais importante mesmo é o vale, que é um romaneio ali, um manifesto dos materiais que estão sendo entregues, numa linguagem mais simples para o hospital, né? A nota fiscal, ela é muito detalhada por item, etc. O vale, ele é mais organizado, até porque a gente trabalha com kits de materiais, então isso facilita também para quem vai receber lá no hospital, né? Então, a gente tem aí de 5 a 10 minutos para fazer essa expedição, entregar no motorista, e o motorista tem o restante do tempo para entregar lá na porta do hospital, tá? Então, mais ou menos essa correria que é toda vez que tem uma cirurgia de emergência. Esse tempo é impressionante. Você falou de várias coisas muito interessantes. Guarda essa informação que depois eu quero saber exatamente como isso funciona, tá bom? Dentro da Endolog. Ana, sua carreira é toda focada em garantia de qualidade. Quais são as principais legislações que um operador logístico como o Endolog precisa ter na nossa área e como você faz, como elas são aplicadas dentro da Endolog? Bom, nós temos uma básica para o nosso processo, que é para produtos para saúde, para correlatos, que é a RDC 665 de 2022, da Anvisa, que basicamente define o que a gente tem que fazer. Então, toda a parte de boas práticas de distribuição, de armazenagem, de transporte, então, todas as referências estão ali dentro. Tudo que eu tenho, todos os meus guias estão ali dentro. Existe uma outra legislação, que é um guia já aí um pouco mais complicado, porque é um guia internacional, nem todas os clientes possuem essa norma como guia, mas nós nos baseamos nela, né, porque como um padrão alto, que é a ISO 13485. Então, a exemplo dessas duas normas, o nosso sistema de gestão da qualidade integra todas essa enorme lista de obrigações. E, além disso, nós temos também as exigências dos clientes. Então, os meus clientes, eles contratam a Endolog, né, nos qualificam para isso, e para cada uma dessa lista, cada item dessa lista das legislações, eles exigem algumas outras situações que a gente tem que cumprir. Então, basicamente, RDC 665, a 13485 e a enorme lista de exigências dos nossos clientes. Ana, quando você fala em cliente, você está falando em empresas fornecedoras de material? Ou você está falando do cliente final, hospital? Não, eu estou falando do fabricante do produto, na verdade. Então, eu estou falando algumas empresas que fabricam os produtos e que, por uma questão comercial, não fazem a distribuição do produto. Então, eles focam mais efetivamente na parte comercial, na parte de marketing, na parte de assessoria técnica e deixam a parte logística com a Endolog. E aí essa parte fica, obviamente, com quem tem a expertise e eles conseguem um melhor atributo para outras áreas. Da entrada de um produto vindo do fornecedor na Endolog até a chegada no hospital, quais são os pontos de controle de qualidade mais importantes que você tem para que ele chegue em perfeitas condições, garantindo a segurança do paciente? São várias, na verdade todas são importantes.
muito importantes, inclusive. A gente brinca que cada etapa da logística é como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada pedacinho vai fazer o todo. Não adianta eu ter uma parte com problema. Não há essa possibilidade. Então, tem o pré-recebimento, onde toda vez que eu recebo algum produto, os produtos novos que chegam na logística, eu tenho que ter toda a parte de amostragem, de conferência da documentação, toda a parte de cuidado com o transporte. Então, o próprio transporte que trouxe os produtos para a gente, principalmente se for no caso de importação, eu recebo muita importação direto do meu cliente aqui, então eu também tenho que ter esse cuidado. O produto físico, propriamente dito, então desde a embalagem, etiquetas, todo o cuidado com a nacionalização e a rastreabilidade, que muitas vezes eu faço para o meu cliente, né? Então é um tipo de serviço que nós prestamos também. A temperatura, então é uma regra que o produto tem, e que precisa estar impecável, não posso ter nenhuma excursão durante todo o processo dessa etapa, né, de recebimento, de armazenagem, de expedição. Aí já lá na armazenagem, nós temos todo um controle ambiental de temperatura, de organização, todo o nosso processo de armazenagem é pensado para evitar risco, para evitar perdas. Tudo é muito identificado, muito dividido. Na separação, que aí começa a parte de expedição, né? Então, na separação, na conferência, todo o nosso processo requer dupla checagem para garantir que realmente não haja um problema na parte de expedição das cirurgias. A nossa frota de veículos são todos veículos próprios, como o Weber falou, são veículos pequenos, mas são veículos qualificados, eles são monitorados em tempo real para a gente conseguir ter essa rastreabilidade de todos os produtos. Então, tudo isso tem que rodar muito direitinho. Não adianta eu ter uma parte legal e outra mais ou menos. Tudo isso tem que rodar muito direitinho, uma engrenagem muito bem encaixada. E é claro que tudo isso para fazer tudo isso rodar, nós temos as pessoas, né, que fazem parte do processo, então todas as pessoas têm que ser muito treinadas, engajadas, e aí entra o Weber, que é o apoio tecnológico, porque nós temos no nosso montante todas essas etapas que eu disse para vocês, nós temos apoio dos nossos sistemas em todas as etapas, e elas conversam entre si, vão fechando todos esses elos para formar a corrente. Então, respondendo a sua pergunta, todas as etapas são muito importantes. E, Ana, quais são os indicadores de qualidade que você tem para monitorar todo esse processo? Olha, são vários. Eu tenho índices de não conformidades, por exemplo, se eu tenho alguma avaria, se eu tenho alguma divergência de estoque, alguma devolução, alguma coisa que saiu que não era para sair, alguma coisa que saiu errado, né? Alguma devolução. Eficiência de rastreabilidade, principalmente quando o meu cliente precisa fazer algum recall. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa no lote dele, ele precisa rodar um recall, então o tempo que eu tenho para fazer o recolhimento de mercado para ele, reclamação de cliente, algum serviço que eu prestei que não foi adequado ao que ele esperava, né? Então, por exemplo, uma pontualidade ou uma curiosidade de entrega, por exemplo. As próprias auditorias, a qualificação que o cliente faz. Então, aqui eu brinco que eu recebo auditoria um dia sim, o outro também, porque aqui eu tenho muitos clientes e muitas qualificações. Então, essa qualificação é o próprio indicador de efetividade das atividades que a gente faz aqui. Então, esses são os principais, são muitos, né? Mas são os que são os mais usados, tanto pelos nossos clientes como pela própria Indolog, né? Você já falou um pouquinho para mim que as empresas utilizam o serviço de vocês para que eles consigam focar em outras atividades na quais eles têm mais expertise, né? Fala um pouquinho mais para a gente quais são os benefícios da contratação de um operador logístico. Basicamente, você está contratando uma empresa que tem expertise
naquele processo. Então, a Indolog é um operador logístico, ela possui expertise regulatória e de operação nessa eficiência. Então, a gente permite que ali o fabricante, a indústria, foque em inovação, em marketing, em a parte comercial, e a gente, né, a Indolog fica com a parte de armazenamento, de transporte, de rastreabilidade. Nós oferecemos uma padronização em escala, né, atendendo os diferentes hospitais, os nossos conhecimentos com os hospitais. Com isso, nós reduzimos os custos, diminuímos os riscos, damos mais consistência, até pelo próprio conhecimento, né, de entregas e de retiradas. Então, nós trazemos muitos benefícios de conhecimentos a essa prática de operação que nós temos, né? Diminuímos as perdas e damos mais agilidade ao processo, né? Então, com certeza, nós beneficiamos o processo, a cadeia como um todo, para que ele possa focar em outras situações. A gente sabe que a rastreabilidade é fundamental, né, para esse tipo de produto. Como a Indolog garante que cada item consignado, implantável, possa ser rastreado desde o fornecedor até o paciente? Aqui na Indolog, nós temos um processo, todos eles, como eu falei, muito integrados aos sistemas que nós temos aqui, né? Então, a rastreabilidade, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais críticos para a Indolog e, com certeza, para os clientes, né? Então, cada um dos itens que são recebidos, eles recebem uma informação, que é um código, é uma etiqueta de código de barras, que é vinculada a um lote e a uma validade. O Weber pode até depois explicar um pouco mais detalhado. Quando eu estou dando treinamento, eu brinco que é o RG, ali é o CPF do produto. Então, esse código de barras vai seguir esse produto por toda a vida útil dele dentro da empresa. Então, mesmo que ele vá para um hospital, para um procedimento cirúrgico, não seja utilizado e volte, e aconteça isso com ele 2, 3 vezes, até que efetivamente ele seja usado no procedimento, eu vou saber o histórico dele inteirinho, então eu consigo fazer a rastreabilidade, eu sei qual dia ele saiu daqui, qual dia ele retornou, para quais hospitais, então eu tenho a rastreabilidade completa desse produto. Isso permite acompanhar todas as entradas, então isso dá uma segurança para o meu cliente em saber que se ele precisar fazer um recall, se ele precisar dessa informação, ele vai ter. Então, é um processo que garante muita visibilidade, muita confiança, não só para o hospital, né, para o cliente, principalmente, que é o mais importante, para o paciente. Ana, você falou bastante para a gente sobre a questão da entrega, como os cuidados que vocês têm em entrega. Agora eu quero saber um pouco da retirada desse material no hospital. Bom, a retirada, obviamente, ela tem os mesmos cuidados que todas as entregas. Ela funciona basicamente em D+1, então é a cirurgia mais um dia, e aí nós vamos até o hospital, dependendo do horário da cirurgia, porque se a cirurgia foi à noite, aí depende muito do processo, né? Chegamos para solicitar a retirada de cirurgia e fazemos uma retirada mesmo. Então, nós levamos uma documentação, tem todo um processo para isso. Então, tem uma documentação, solicitamos a cirurgia, alguns hospitais exigem a conferência de retirada, outros hospitais nem tanto, então nós retiramos esse material, conferimos ali como é o processo, o protocolo do hospital, e retornamos para cá, para a Indolog. E aqui na Indolog nós vamos abrir essas malas, essas caixas, né? Vamos conferir item a item, então do que saiu para o que entrou e fazer, obviamente, ali a diferença, junto com o pós-cirúrgico. Então, se eu tenho pós-cirúrgico na mão, que fica bem mais fácil, eu faço depara ali com o que eu tenho em bancada. E aí, a partir dessa subtração, a diferença é feita ao F, que sobe para o meu cliente com o gasto cirúrgico. Então, ali esse é o processo, né?
É um processo bem delicado também, porque ali eu tenho que fazer o BAT, né? Se eu não tiver o documento de pós-cirúrgico, fica um pouco mais delicado, porque eu posso ter ali uma divergência entre o que efetivamente foi utilizado numa cirurgia e o que retornou para mim. E quais são as maiores dificuldades que você tem na devolução ou pontos de fragilidade? Sem dúvida, perda de material dentro do hospital, produtos que retornam abertos indevidamente, sem justificativa, a falta do pós-cirúrgico, porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo: entram 10 produtos numa cirurgia, né? Eu entrego 10 produtos e me retornam 5 produtos. Então, os 5 produtos estão lá na bolsa, o hospital me entrega 5 produtos, eu não tenho pós-cirúrgico, eu retorno com eles para a Endolog e eu faço o BAT. Então, foram usados 5 produtos na cirurgia. E se não foram usados? E se por acaso extraviaram 2 ou 3 produtos dentro do hospital? O próprio hospital, o assessor técnico do cliente fez um repasse indevido dentro do hospital. Então, eu não tenho como saber. Então, na minha cirurgia, eu vou ficar ali, eu vou colocar como foi utilizado em cirurgia 5 itens, mas na verdade não foram. Então, eu vou ter sempre uma divergência ali, batendo na porta que eu tenho que conferir. Então, eu tenho uma quebra de processo, eu tenho que confirmar, demora muito mais. Fora a parte de produto mesmo, né? De bancada, que volta material sujo, material aberto, material não conforme, que não segue protocolo e volta dentro de luva plástica, luva cirúrgica, volta com gaze. Então, são alguns problemas que a gente pode enfrentar. Eu ia te perguntar isso sobre material sujo, porque eu vejo nas CMEs que as equipes não têm o mesmo cuidado de limpeza na devolução do material do que elas têm no recebimento. Isso é uma pena, porque a gente não consegue fazer, né, dentro das empresas, dentro do Endolog, você nem pode fazer a limpeza desse material. Não. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Nós tivemos uma melhora significativa com o passar dos anos, tá? Principalmente aqui em São Paulo, isso melhorou muito. Os protocolos hospitalares, eles são mais rígidos, eles têm uma gama de processos que cuidam mais do material. Então, assim, eu tive uma queda, mas de vez em quando ainda acontece aí um aparecimento, mas nós temos que ter muito cuidado. Então, o que acontece? A Endolog, ela foca no treinamento dos motoristas. Então, os motoristas, eles também são colaboradores técnicos, conhecedores do processo, e na hora da retirada, eles têm que qualificar esse material. Então, ele tem que perder ali um tempo a mais do que ele poderia não ter, né? Que ele não precisaria perder, ele tem que perder um tempo a mais, qualificando ali o material que ele está retirando. Em algumas situações, a gente não consegue retirar, às vezes tem que voltar para trás, tem que pedir para o hospital uma revisão da sanitização da lavagem do material. Então, algumas vezes não tem condição. Então, assim, a Endolog basicamente focou na qualificação dos motoristas, atendendo ali a RDC 15, né, que é uma exigência que o hospital tem que cumprir. Então, a qualificação dos motoristas nos ajudou muito, muito mesmo. Eles já são a primeira barreira. Eles são a primeira barreira. Né? Isso. Pedem para que seja refeito o processo, material sujo não posso levar para cá. Exatamente. No começo foi muito difícil, porque eles ficavam preocupados em ter um embate com o hospital, então muitas vezes eles ligavam para mim, e aí eu ligava para o hospital, então tinha aquela... Hoje não, hoje a gente tem um contato bastante linear, tanto com o hospital, né, mas vira e mexe, assim, de vez em quando acontece. Heber, você quer pegar esse gancho e comentar alguma coisa? Sim, essas etapas que envolvem tanto a entrega
como a retirada, né, hoje elas são duas etapas bem complexas ali, complicadas para a gente, né, e assim, não é só para a gente, né, também é para o hospital, ela é muito onerosa para o hospital, né, porque o que a gente vê, né, do nosso lado aqui, é que falta um pouco mais de sincronismo entre o nosso processo e o processo do hospital nesses momentos, né. A gente, por exemplo, com o nosso cliente, que é o fabricante, né, a gente tem sincronismo, a gente tem integração de sistemas, que fazem e permitem que o nosso cliente mande para a gente o pedido da cirurgia assim que ele vendeu, em questão de segundos. O nosso cliente ele consegue acompanhar todas as etapas que está acontecendo dentro do nosso processo, ele sabe se o material está sendo separado dentro do armazém, se ele já foi para a mão do motorista, se o motorista já está na rua e se o motorista já entregou no hospital. Então, tem um sincronismo do lado de cá, né? Alguns clientes nossos têm mais, outros menos, mas a maioria já tem um sincronismo muito grande. Agora, com o hospital, essa etapa da entrega, e a gente está falando de um tempo crítico, porque está falando de cirurgia, né? Esse sincronismo, ele tem algumas ineficiências ali, que tem oportunidade de melhorar. Então, por exemplo, assim que o motorista sai do nosso armazém e ele chega lá no hospital, assim que ele sai, a gente já poderia ter um sincronismo com o hospital, para o hospital ter ciência que já tem uma cirurgia que vai chegar daqui 15 minutos, vai chegar daqui 30 minutos, que nem tem hoje no metrô, que nem tem hoje no aeroporto. Você tem os controles ali, né, tem vários envolvidos no processo, mas você tem um sincronismo entre eles para dar o máximo de informação, inclusive se algo der errado também. Outra coisa de oportunidade ali, né, que assim, essas conferências que alguns hospitais fazem, outros não fazem tanto, é um negócio oneroso para os dois lados, porque a gente está entregando a cirurgia, tem tempo que essa cirurgia, um tempo crítico para essa cirurgia entrar, passar por uma CME, entrar para um centro cirúrgico, e aí tem lá toda uma conferência que agrega pouco para o processo. Porque muitas vezes quem está recebendo lá do hospital, ele não conhece profundamente os materiais que estão sendo entregues, né? É muito específico o tipo de material de cirurgia, né? Você tem que ser muito capacitado e treinado para conhecer, e o pessoal que está recebendo lá, eles não têm essa preparação como, por exemplo, os nossos especialistas do nosso lado têm. E aí a gente tem todo um processo seguro, todo um processo de que dá vamos dizer assim, uma certificação de que aquilo tá correto, e poderia ter um sincronismo hospital com o hospital, um acordo para facilitar essa entrada do material lá no hospital. E no final das contas, se tiver algo errado, o ônus vai acabar voltando para nós, né? Porque é a gente que está entregando o material. Se tiver algo errado, o hospital depois percebeu, ó, vocês entregou coisa a mais ou a menos, o ônus é sempre o nosso, a gente é nossa missão garantir que isso seja entregue certo, né? Então, tem uma oportunidade. E na retirada também tem várias oportunidades, até mais, né? E também por conta da falta de sincronismo desse processo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe qual momento o material está pronto para ser retirado, aí a gente tem que acionar o hospital, aí o hospital tem que verificar aquela comunicação, vai e volta, está pronto, não está, chega lá, está pronto, chega lá, vai retirar o material. Tem algumas coisas que o hospital não entrega bem organizado, que a gente poderia definir melhor um protocolo e até ver uma forma de utilizar uma automação para melhorar isso entre nós, facilitar a vida dele e facilitar a nós nesse processo de retirada, entendeu? Então, está faltando um pouco mais de sincronismo e tem muita oportunidade aí, usando inclusive tecnologia para melhorar esse processo. Muito se fala hoje de inteligência artificial, de automação, de inovação, e no nosso papo, continuação do nosso papo com o Eber, a gente vai entender como isso se aplica no nosso dia a dia. Eber, eu entendi, pelo que você nos falou, que a tecnologia é a grande aliada para que você consiga fazer uma entrega rápida, certo? Como a automação e a inteligência artificial estão colaborando, contribuindo, transformando a logística na área da saúde? Você poderia comentar um pouco sobre isso e nos dar exemplos? Sim, claro. A gente ainda está começando, né, engatinhando com inteligência artificial, né? A gente ainda tem algumas dificuldades, mas são dificuldades de momento, né? Com certeza, logo, logo essas dificuldades vão ser superadas, né? E a gente está trabalhando para isso. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender e melhorar, né, é assim, né? Quem está desenvolvendo, né? Equipes de TI, profissionais de TI que estão trabalhando com IA, é uma coisa muito nova, tem uma curva de aprendizado. Por mais que a IA, né, todo mundo é maravilhoso, ela faz tudo sozinho, não é bem assim.
Você precisa saber dizer para a IA o que ela vai fazer e qual o objetivo que você espera dela. E aí você tem que ter um domínio tanto do seu negócio, do seu processo, para você fazer as perguntas certas e ter as respostas certas da IA, né? E também para você saber entender qual a resposta que está vindo, você aprimorar ela, aprimorar a sua pergunta e por experimentação, tentativa e erro, empiricamente, você vai melhorando isso. Então, a gente, por exemplo, está usando a IA no desenvolvimento de software, né? Foi o primeiro passo que a gente deu. A gente está usando a IA para agilizar o desenvolvimento de sistemas e de ferramentas, né? Criar relatório, criar telas, criar fluxos de trabalho. A IA já está ajudando a gente nisso há algum tempo e está ganhando produtividade. A gente tem ensaiado, né? Isso está na fase ainda de projeto, de ensaio, né? Utilizar a IA, por exemplo, para reconhecimento de imagem, que a gente pode usar, por exemplo, nessa etapa do retorno, né? Os materiais vêm tudo bagunçado na caixa, material de uma caixa está na outra, o da outra está solto. A gente pode usar IA, né? Lógico que isso requer trabalho, treinar a IA, etc., para, com uma câmera, você olhar os materiais e ela já vai fazendo uma triagem para você. Ó, esse material aqui está na caixa errada, ó, esse material está a mais, está faltando. Então, já existe tecnologia, ela está ainda evoluindo, né? A gente está ensaiando isso, ainda tem custo, tem um certo custo, né, em cima disso, mas que com o tempo, com o amadurecimento, ele vai diminuir, ele vai cair e vai se tornar viável. Então, a gente tem esses exemplos que a gente pode utilizar com a IA, com o tempo, e ir aprendendo com ela e ir melhorando esse processo, deixando ele mais simples. Além da IA, nesse contexto que você nos falou, quais outras tecnologias a Indolog utiliza para agilizar o processo ou para aumentar a segurança, a precisão na distribuição? Então, a gente, né, também utiliza muito das tecnologias mais tradicionais ainda, sem a IA, né, mas a gente utiliza bastante, a gente tem evoluído muito com a integração do processo de ponta a ponta, né? Então, por exemplo, desde o momento que chega a cirurgia do nosso cliente, já vem integrado via uma integração, via uma que a gente chama de API, né, que é um sistema conversando com o outro. A expedição em toda integrada com leitura de código de barras, QR Code, isso integrado com a parte fiscal, porque tem que estar muito bem amarrado, a parte fiscal não pode estar divergente, senão depois dá problema de estoque, de inventário, problema na entrega. A gente tem aplicativo para o motorista, que a gente, inclusive, integra com a tecnologia lá do Google de roteirização, que é o Google Maps, né? Então, a gente integra para ficar monitorando em tempo real o motorista, se ele está no caminho, se ele está atrasando, se ele tem uma tendência a atrasar as entregas da rota dele, fazer a roteirização, né, o próprio sistema com base no trânsito, né, o próprio sistema de APIs do Google, né, do Google Maps, ele dizer, ó, vai atrasar ou não vai atrasar, fazer uma roteirização mais eficiente para diminuir o risco de atrasar uma entrega. Então, tem essas tecnologias, a gente tem um instrumentador também, que a gente tem alguns clientes, a gente presta serviço de instrumentação, que é o técnico que acompanha a cirurgia dentro da sala cirúrgica. Esse técnico tem um aplicativo de celular que ele registra tudo o que aconteceu na cirurgia em tempo real, o que foi usado, o que não foi usado. Isso ajuda no processo de retorno dos materiais, para a gente retornar os materiais que não foram usados mais rápido, agiliza o faturamento, né, porque o nosso cliente, obviamente, também quer faturar o mais rápido possível aquela cirurgia que já aconteceu, né, isso é importante demais. O instrumentador também registra algum problema que aconteceu dentro da sala cirúrgica, teve, por exemplo, um produto que foi danificado, isso já fica sinalizado no aplicativo, na hora que chega lá no armazém, o pessoal já tem um controle, separa esse material, né, para não correr o risco dele ir para outra cirurgia. Então, tem essas tecnologias que vão automatizando o processo, a gente vai, passo a passo, criando controles e segurança, né, para o processo, e agilizando ele, né, no final das contas, não é para burocratizar, pelo contrário, é para agilizar o trabalho e o ser humano, que ele é fundamental em todas as etapas do processo, ele fica mais focado naquelas etapas que agregam valor ao processo, né? A qualidade como um todo ao nosso serviço. Heber, já tem algum hospital que você tenha essa conexão com o sistema da CME, por exemplo, que, por exemplo, dê saída da Indolog, e quando o motorista chega lá, automaticamente essas caixas já entrariam no recebimento do hospital? A gente vem trabalhando para isso, mas ainda não temos ninguém que a gente tenha desenvolvido isso de ponta a ponta, tá?
gente tem conversado com alguns hospitais, alguns parceiros, tentando explicar para eles, né, o ganho que eles podem ter com isso, a agilidade, desburocratizar e reduzir o esforço do lado dele, tanto no recebimento como na retirada. Mas ainda não conseguimos ter algo em produção ainda nesse momento. Então, continuamos com essa conversa, algumas redes grandes aí a gente vem conversando com eles para simplificar esse processo e a gente criar essa sinergia com eles. Seria um sonho, porque o tempo de recebimento desse material seria mínimo, seria muito interessante mesmo. Sim, a ideia é essa, né? Você chegar com o material e você já está programado, já saber que aquele material está chegando naquele horário, e o hospital já receber, já sabe que tem um protocolo, que a gente, lógico, tem que discutir isso com o hospital, mas teria um protocolo ali para garantir que aquilo está sendo entregue com segurança, porque os nossos materiais, eles saem de dentro do armazém, validados com código de barra, as bolsas têm lacre, os kits, as caixas, para não ter o risco de alguém manipular no caminho e se perder o material. Então, tem todo já um controle de segurança que poderia ir para dentro do recebimento do hospital e o hospital se beneficiar disso também. Sim. Você tem algum controle fotográfico desse material que está saindo, para que, se o cliente tiver uma dúvida, você consiga internamente saber, não, realmente esse material foi para o hospital ou não foi? Você tem algum controle nesse sentido? Sim, a gente tem o motorista com o aplicativo dele, ele também tira foto dos materiais no momento da entrega, mas eu nem acho que esse é o controle mais importante, porque o controle mais importante é o controle que a gente faz no momento de sair com o material do armazém, que é um controle super rigoroso, que, de novo, né, validado com código de barras, tem código de barras nos produtos, tem código de barras na bolsa, onde o volume, onde a gente agrupa os materiais. Depois que é feito tudo isso, tem um processo de conferência para validar se tudo que foi organizado ali, separado, está correto, é feita a conferência, e tudo é lacrado. Então, assim, e depois, lá na entrega, quando o motorista vai entregar os volumes que estão lacrados, ele vai lá e vai validando um por um com a leitura do QR Code do volume. Então, assim, a foto ela é um complemento, né? Ela acaba complementando, mas no final das contas esse processo ele é que dá uma grande robustez ali na entrega e se os materiais estão corretos, né? Com certeza. Heber, você já deu um spoiler de como a inteligência artificial pode ser aplicada na saúde. Você acha que a gente vai ter, assim, uma melhoria na previsão de demanda? Você já falou um pouquinho da otimização das rotas, na gestão do seu próprio estoque. Fala um pouquinho melhor, assim, para a gente sobre isso. Sim, com certeza. A inteligência artificial, e a gente tem um trabalho aqui que a gente está iniciando exatamente nesse sentido, de olhar o que a gente tem de giro de material, giro de estoque, previsibilidade de compra, né, planejamento de compra, e começar a utilizar a inteligência artificial para cruzar essas informações, né? É super complexo e trabalhoso, de novo, né? Você tem que entender como cruzar essas informações, como treinar a IA, para que ela comece a te dar dicas. Olha, esse material aqui, ele está com tendência a ter falta em algum tempo, porque aumentou o consumo, as compras não estão acompanhando. Então, assim, é uma funcionalidade, né, uma aplicação muito interessante da IA, que depois que você treinou ela está funcionando bem, aí você, com certeza, não vive sem ela, não vai virar mais sem ela. E com certeza vai diminuir erros, eu acredito que vai otimizar o tempo. Ela vem para fazer essas melhorias. Exatamente, necessariamente não é para tirar o emprego de ninguém, é para evitar que as pessoas façam trabalhos muito complexos e manuais que estão sujeitos a risco, né? Ser humano, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Quanto mais complexo mais maior o risco de cometer um erro ali de previsão, de planejamento. Então, a IA é nesse sentido, de dar segurança e agilizar o trabalho de quem está fazendo o planejamento, que vai continuar sendo fundamental, né? A IA não vai fazer nada sozinha sem alguém ter ali validando o que ela está fazendo, né? Ela vai dar uma assistência, ela não vai fazer o processo por completo. E olhando para o futuro, pensando daqui uns 5, 10 anos, o que você espera da tecnologia nessa área? Olha, daqui 5, 10 anos muita coisa vai acontecer. E assim, ainda é difícil, porque é difícil de prever algumas coisas, porque a própria tecnologia da inteligência artificial ela está mudando muito mais rápido, né? É uma tecnologia que
ao contrário de outras no passado, que você teve anos ali para amadurecer e entender, ela, a cada mês você tem novidades, né? Mas, assim, tudo leva a crer, né, que a gente vai utilizar a inteligência artificial para automatizar cada vez mais, né, o sincronismo dos processos que a gente utiliza, né, que a gente tem, né? Desde lá de dentro do armazém, colocar um robô para fazer uma automação, por exemplo, de separar os produtos, né, que isso lá fora, em empresas de alta tecnologia, já é realidade, né? A gente já sabe que a Amazon, por exemplo, já utiliza isso em seus armazéns lá, porque ela é uma empresa de tecnologia, então ela está na frente. Então, a tendência é que isso aconteça também para cá. A questão do recebimento dos produtos, você fazer a etiquetagem, a identificação 100% automatizado, sem precisar até de uma interação humana, ou um mínimo de interação humana. As questões de planejamento, o atendimento ao cliente, né? Hoje é uma aplicação que está sendo muito usada, que é você usar chatbot, você usar a inteligência ali para interagir com o cliente. Às vezes você nem sabe que é uma inteligência artificial que está atrás do que ela está se aperfeiçoando, para dar informação em tempo real para o cliente. Então, a tendência é essa, é automatizar mais os processos, deixar eles mais integrados e principalmente mais seguros. E por falar em segurança, como as áreas de tecnologia e qualidade trabalham juntas na Indolog? Vou deixar o Weber responder. Eu vou falar um pouquinho, depois a Ana fala um pouquinho também, né, Ana? Mas eu queria falar uma das coisas, tem várias, mas uma das coisas que eu acho interessante, e a tecnologia ela permite, ela facilita isso muito, principalmente no nosso caso, que a gente tem uma equipe para desenvolver sistemas do jeito que a gente precisa, né? Nossa área tem muitas particularidades, diferentes de outras áreas de logística tradicional. Então, mas na área de cirurgia de saúde tem muitas particularidades. E a gente, obviamente, entendeu que essas particularidades poderiam ser o nosso diferencial e como também é o nosso desafio. Então, a gente começou a desenvolver soluções próprias exatamente para poder integrar melhor a cadeia do processo de ponta a ponta, né? Tem ainda desafios, como eu falei ali, oportunidades com os hospitais que a gente quer chegar lá e a gente vai chegar lá, mas uma coisa legal que a gente interage muito aqui entre qualidade e TI são as reclamações de clientes, né? Então, quando acontece uma reclamação de cliente, obviamente que a gente está sujeito a isso, né? A gente trabalha incessantemente para evitar as reclamações, mas elas acontecem inerentemente. E toda vez que tem uma reclamação, a gente faz uma análise, e para a área de TI, né, eu participo muito disso, mesmo não sendo da área de qualidade, mesmo não sendo da área de relacionamento com o cliente, eu e a minha equipe de TI, a gente participa muito, porque quando a gente vai analisar uma reclamação, aparece de tudo numa reclamação do que causou, né, o que deu errado para ter gerado aquela reclamação. Mas muitas vezes a gente percebe ali na reclamação que tem uma oportunidade, tem um risco, tem uma situação específica ali que o processo, o sistema, os controles, eles não estavam preparados para aquela situação. Então, a gente analisa a fundo aquele caso, aquela situação, principalmente se acontece mais de uma vez, né, que às vezes acontece, aquela mesma situação se repete uma, duas vezes ao longo de alguns meses, e a gente vai lá, entende a causa raiz daquilo e vê como o sistema, como o processo, ele pode ser modificado ou até automatizado para evitar exatamente aquela situação, né? Então, todo esse trabalho que eu falei aí de controle de volume, com QR Code, para não esquecer na entrega uma bolsa, o motorista não esquecer no carro uma bolsa, ele chegou com todos os materiais, só que na hora de entregar tinha 7, 8, 9 bolsas, ele entregou 8 e esqueceu a nona no carro, né? Isso já aconteceu, já virou reclamação, né? Porque aí subiu para o centro cirúrgico, a hora que chegou lá em cima, o instrumentador foi revisar, cadê a nona bolsa? Ih, ficou no carro, o motorista já está indo para outro hospital. Isso já aconteceu. O que a gente fez? Criou o controle por volume, onde o motorista tem que validar no app se ele entregou os volumes, todos aqueles que estavam registrados quando ele saiu da Indolog. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com as reclamações e a gente vai melhorando e vai mitigando os riscos, né? Um trabalho contínuo e que vem dando resultado, vem diminuindo aquelas reclamações que a gente vai analisando e a gente vai aplicando uma solução para ela. Em adicional, eu quero dizer que, por exemplo, quem conhece a área da qualidade sabe que há uns anos atrás, 2, 3, 4 anos, a área da qualidade era basicamente papel. Então, era documentação para todos os processos
eram formulários, eram registros, eu tinha tabelas, eu tinha documentos que deveriam ser preenchidos pelos colaboradores. Hoje eu não tenho mais nada, absolutamente nada. Então, a gente brinca, eu e o Weber, nós estamos num projeto de no paper, né? E eu já não tenho nenhum na parte da qualidade, porque todo o processo em que a qualidade está inserida, então, desde a amostragem de recebimento, de validação, autoinspeção, limpeza, tudo que você pode imaginar, rastreabilidade, recall, todo o meu processo está dentro do sistema. Então, hoje eu não tenho mais nada que eu precise de documentação, de papel, então eu não tenho mais armário, eu não tenho mais pasta, eu não tenho mais nada. Tudo eu tenho eletrônico, tudo eu tenho no sistema. Então, para a minha vida de qualidade, sem dúvida nenhuma, a parte tecnológica melhorou 100%. Então, eu falo, quando o Weber falou assim, nós vamos, né, o que a qualidade integrou, né, qual a parte que a qualidade integra na TI, eu falei, a qualidade integra 100%. Tudo o que eu faço, eu dependo do sistema, sem dúvida nenhuma, tudo. Inclusive para o meu cliente, porque todo os relatórios, tudo que eu mando para o meu cliente, então todos os controles que o meu cliente semanalmente me pede, de temperatura, de rastreabilidade, de produto não conforme, o que vai vencer, o que não vai vencer, tudo que eu tiro do sistema. Eu não tenho mais nenhum controle na unha. Então, o que é muito mais fácil, é muito mais ágil e a probabilidade de erro é muito menor. E eu falo que é um sonho, porque assim, eu fui RT numa empresa de OPME, numa época no passado, onde tudo era no papel. Tudo era no papel. Tinha calhamaços de folha todos os dias, porque todas as inspeções, tudo era, né, em checklist. E aí, quando eu tinha uma fiscalização, para você resgatar nos arquivos essas informações, era um pesadelo. Então, nós estamos passando por isso agora, porque nós estamos num projeto no paper para o futuro, de hoje para o futuro, mas nós temos um legado, né? E aí esse legado a gente tem que tratar, temos que ter um controle com isso. Então nós estamos passando por isso agora. Mas fico muito feliz que daqui para frente já não existe mais esse problema. Eu não tenho mais esse problema. Eu estou 100% integrada aos processos. E é muito legal essa interação entre vocês, que só confere ainda mais excelência no processo como um todo. Muito legal. Sem dúvida nenhuma, sim. Agora a gente vai para um quadro chamado Passo Plantão, que é onde eu quero saber de vocês uma situação engraçada, inusitada que vocês passaram. Nossa, tem uma que é muito... Ela seria muito mais engraçada se ela não fosse trágica. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, pelo menos aí uns 14, 15 anos atrás, nós fazíamos entregas de materiais. Nós tínhamos os carros da empresa, sem dúvida nenhuma, mas caiu num processo, né? Caiu uma cirurgia de emergência e não tínhamos carro disponível. Os carros tinham saído todos para fazer a entrega e tinha uma cirurgia de emergência para entregar. E aí eu lembro que, na época, minha gerente falou assim, não, faz o seguinte, vai com o meu carro. Meu carro está lá embaixo, no estacionamento 2S, vai com o meu carro, é uma Tucson, vai lá. E aí o pessoal da logística, desesperado, porque era uma emergência, tal, desceu todo mundo com as caixas, né, com as bolsas, colocaram numa Tucson preta e foram para fazer entrega. Levaram o carro, fizeram entrega, voltaram com o carro. E aí, quando o coordenador da operação subiu, falou, né, para minha gerente, obrigada, deu tudo certo, o carro está lá, já retornamos, tal, pegamos uma fila, demoramos, mas já está lá embaixo. Aí ela falou assim, carro? Nossa, mas eu não vim de carro hoje era dia da minha placa. Então, quer dizer, o pessoal da logística desceu
pegou o carro, sabe-se lá Deus de quem, para fazer uma entrega de uma cirurgia, sabe-se lá Deus de quem, pegaram o carro. Bom, ainda bem que não aconteceu nada, né? Entregaram a cirurgia, devolveram o carro e nada aconteceu. Mas foram entregar uma cirurgia com carro que ninguém sabe de quem era. Pensa, essa pessoa vai em busca do carro, né? Ia estar como roubado, meu Deus. Com certeza, sim. Ia dar como roubado. Como os carros ficavam todos com a chave dentro, né? Porque ficavam todos enfileiradinhos. Isso foi uma coisa que foi bem falada por muito tempo, inclusive. Eu imagino. Heber, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Bom, lembrei uma bem curiosa aqui, bem esquisita, mas que foi engraçada no final das contas. Foi na época que eu trabalhava num hospital. O hospital tinha vários blocos, aí tinha um bloco menor, um bloco de 3 andares, que era um centro médico, né? Tinha consultório, exames, né? E aí um dia ligaram para a gente na TI falando, ó, caiu a rede aqui do bloco médico, não está funcionando nenhum sistema, a internet caiu, parou tudo. E a gente não estava dentro do hospital, estava num escritório bem perto, 2 quarteirões de distância, e a gente pegou, vamos, né? A gente não conseguia remotamente entender o que estava acontecendo, porque tinha caído tudo mesmo. Vamos lá ver o que aconteceu no bloco médico, porque tinha parado tudo no bloco médico. E naquela época estava começando uma obra no hospital, uma obra de ampliação, né? Algumas obras estavam acontecendo ali ao redor dos blocos, porque ia subir uma torre nova ali, um bloco novo no meio dos outros blocos. E aí, quando a gente chegou na rua, já próximo, no quarteirão do hospital, para entrar no hospital, a gente olhou para o prédio do bloco médico, e a gente viu a sala que ficava o rack de TI, os equipamentos de TI que interligavam a rede lá, a gente viu elas do lado de fora do prédio, porque a sala onde estavam os equipamentos tinha começado uma obra naquele dia e eles tinham quebrado a parede e o piso para poder depois subir o prédio nesse lugar. E o equipamento já estava do lado de fora do prédio, já não tinha laje, não tinha piso, não tinha parede, estava para o lado de fora, e aí na hora que eles estavam quebrando, eles arrancaram os cabos de energia elétrica. E o pior é que se a gente tivesse demorado mais um pouco para chegar lá, não ia ter nem chão para a gente poder entrar na sala e poder pegar o rack, porque ele ficava no primeiro andar. A gente não ia conseguir subir para pegar o rack e poder ligar a gente para o lado de dentro. A gente ia ter que chamar alguém e descer de rapel para pegar o rack, porque já não tinha mais laje. E aí foi uma loucura, porque a gente teve que pegar o rack e sair ligando ele do jeito que estava. Depois, no dia seguinte, a gente levou ele para uma outra sala, para o lado de dentro, e aí a gente teve que parar a obra, obviamente, né? A gente parou tudo a obra e só continuar a obra 2 dias depois. Nossa, não ia funcionar nunca, né, Heber? Pois é, caiu a rede literalmente. Agora a gente já está seguindo para o quadro final do nosso episódio, que é o quadro Ciclo Flash, que é de respostas rápidas. Eu pergunto e vocês respondem em uma palavra ou uma frase curta, tá bom? Um mito em logística que vocês gostariam de desmistificar. O processo logístico em si não demora, o que demora mais é a fila lá no hospital. Então, eu gostaria de desmistificar o processo logístico, aqui é a expedição. Heber, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. O processo logístico é rápido, o que demora é receber o produto lá é entregar o produto no hospital mesmo. Uma situação inesquecível. Uma situação inesquecível? Oh, meu Deus! Olha, de verdade, um momento que marcou muito a minha vida foi fazer gestão na pandemia, mantendo toda a qualidade do nosso processo, fazendo a gestão de todos. Na época nós tínhamos 7, mas hoje nós temos 9, mas fazendo a gestão de 7 unidades à distância, com toda a complexidade dos nossos processos à distância. Isso foi muito, muito, muito difícil e muito enriquecedor. Olha, tem muitas, mas uma que me ocorreu agora, até ligado ao que a gente vem falando aqui na nossa conversa, foi quando a gente implantou o sistema novo de expedição. Foi um dos primeiros sistemas que a gente implantou bem lá atrás para começar a automatizar os processos.
E aí a gente tinha cirurgias, inclusive até as de emergência, que a gente demorava 10, 15, 20 minutos, dependendo da complexidade, até mais, para poder separar os produtos, conferir, deixar tudo pronto para expedir. E quando a gente colocou o sistema novo que a gente fez, específico para cirurgia, com todos os requisitos que uma cirurgia tem, gestão de kit, volume, etc., a gente diminuiu isso de 15, 20, 30 minutos a 3, 4 minutos, no máximo 5 minutos, o processo de expedição. Então, quando a gente entrou com esse sistema, foi um momento inesquecível, porque teve toda essa redução e todas as cirurgias funcionaram perfeitamente no primeiro dia. Foi um marco mesmo. O que vocês queriam que tivessem avisado? Que o chat GPT seria meu amigo lá atrás. Seria meu amigo íntimo lá atrás, há mais de um ano. Sem dúvida nenhuma. Olha, acho que do meu lado aqui, a gente começou a desenvolver esse sistema dentro de casa, criar as ferramentas personalizadas para o nosso ambiente, né? E no começo a gente tinha uma dúvida, né? Se daria certo, se ia ser complexo. E no final, hoje é um dos nossos diferenciais. Então, se alguém tivesse falado que isso ia dar certo, muito certo, ia se encaixar bem aqui, a gente tinha começado desde antes. Teria sido mais rápido, né? A gente já estaria mais na frente hoje. Uma dica para quem está começando. Tudo vai dar certo. Não é um processo fácil, né? Mexer com saúde não é fácil. Mas tudo dá certo no final. É só ter calma que dá certo. Eu acho que para quem está começando, o importante, além da calma, né, e tranquilidade, é que não tem resposta certa para tudo no primeiro momento, né? Você vai ter que experimentar, testar, vai fazer coisa que vai dar errado, vai ter coisa que vai dar certo de primeira, e aperfeiçoando, entendendo com os erros e aperfeiçoando o processo. É assim que a gente trabalha aqui. A gente vai aprendendo com os erros, vai aperfeiçoando, vai aprendendo, vai tentando inovar. Com inovação também tem erros, tem problemas que surgem, e aí a gente vai e aprende com eles novamente. É um processo contínuo, e para isso tem que ter persistência, né? Porque se desanimar no primeiro erro, eu vou ficar parado aqui nesse processo aqui do jeito que está, vai ser estável, mas você nunca vai crescer, nunca vai conseguir transformar seu negócio de forma a ser mais eficiente e inovador, né? Uma dica cultural que vale a pena é? Eu vou dar a minha. Eu vou dar a minha, que é um livro que eu acabei agora nas férias, Ecos da Floresta, da Liz Moore. É um thriller muito, muito interessante. Por acaso você assina Tag Livros, é isso? Ah, bonita! Sim. Entendi. Olha, eu faria uma indicação de um curso que eu fiz no LinkedIn, não sei se eu posso falar, sobre inteligência pessoal, né? Não é inteligência pessoal, esqueci o nome agora. Emocional? Emocional, isso. Que eu sempre fui muito pragmática, e fiz o curso por indicação do meu irmão e eu gostei muito. Achei que é um curso que vale a pena, que depois eu posso até passar o nome para vocês. E esse é minha dica cultural. Quanto mais conhecimento emocional tiver, melhor, para aguentar o dia a dia. Olha, a dica que eu daria, eu não vou lembrar agora o nome dos livros, né, mas qualquer livro que esteja relacionado à comunicação, neurolinguística, aprimorar a relação de pessoas com pessoas no ambiente de trabalho é muito útil. Porque com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, dessas ferramentas, cada vez menos você vai ter trabalho manual, individual, e vai ter cada vez mais o papel do ser humano discutir as ideias, discutir melhorias, entender os problemas, propor soluções, e para isso a gente tem que ter uma comunicação, um entendimento muito bom, ter uma comunicação muito efetiva, principalmente quando a gente vai falar de problemas complexos, né? Porque cada um é especialista na sua área. Então, eu sou especialista em TI, a Ana é especialista em qualidade. Eu falo um idioma, a Ana fala outro.
mas a hora de achar a solução, a gente vai ter que achar um jeito de falar a mesma língua, né? A língua do cliente, a língua do processo e dos requisitos legais, dos requisitos regulatórios. A gente precisa entender e falar a mesma língua. A gente fez um trabalho aí em conjunto para eliminar papel ao longo de anos, mas a gente teve que falar a mesma língua. Olha, o que está na lei, o que está na legislação, o que os clientes exigem, mas será que é isso mesmo que o cliente está esperando isso? Será que se a gente não falar com ele pode ser diferente? Então, assim, a gente cada vez menos vai ter trabalho manual, cada vez menos trabalho repetitivo e cada vez mais comunicação, a troca de conhecimento. Acho que é essa a dica cultural. Qualquer coisa relacionada a isso vai ajudar muito. Ana, Éber, eu só tenho a agradecer para vocês. Foi ótimo esse momento que passamos juntos. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade do que vocês fazem no Endolog. Eu tenho certeza que todo mundo que vai nos ouvir vai ficar morrendo de vontade de conhecer o processo de vocês. Eu estou com muita vontade de conhecer o processo. Está super convidada de vir aqui. Virei. Vou ter muito prazer em apresentar, não só você, como a todos que estão aqui, apresentar toda a logística, todo o nosso processo. Obrigada pelo tempo que vocês concederam a nós para dividir um pouco do conhecimento de vocês. Tenho certeza que vai enriquecer todo mundo que ouvir. Nós que agradecemos a oportunidade aí de compartilhar o conhecimento e estão convidados aí a conhecer nosso processo, falar de tecnologia, de qualidade, o que vocês quiserem falar, a gente conversa. Sem dúvida. E também de saúde. Então é isso. Obrigada pela audiência. Em breve, um novo episódio. E assim como a enfermagem, a gente nunca para. Nos siga nas principais plataformas de podcast e no nosso Instagram, @estericast.br, e no nosso canal do YouTube. Te espero.